Olá, meu nome é Denise e juntamente com a Fernanda, a Lorena e a Carla, vou falar um pouco sobre termoquímica, que é o componente da prática número 3 da disciplina de Química Geral 2. O objetivo desse experimento foi determinar as condições para a ebulição da água, determinar a capacidade calorífica do calorímetro, que é o frasco de Dewar, determinar o calor numa reação de neutralização. Para esse procedimento, utilizamos os seguintes materiais: água destilada, aquecedor ou banho-maria, 2 becquerels de 250 ml, 3 becquerels de 100 ml, o bico de Bunsen, um calorímetro, que é o frasco de Dewar, cronômetro, estante para tubos de ensaio, 3 garras, a pera, uma pipeta volumétrica de 50 ml, pipeta de Pasteur, a solução alcoólica de fenolftaleína, solução de ácido clorídrico 0,1 mol por litro, solução de etanol e água 1 por 1, solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro, o suporte universal, a tela de amianto, 2 termômetros digitais, 2 tubos de ensaio e um tripé. Os reagentes utilizados para essa prática foram água destilada, etanol, ácido clorídrico, o hidróxido de sódio e a solução alcoólica de fenolftaleína. Mas, afinal, o que é a termoquímica? A termoquímica é uma vertente da termodinâmica que trata apenas as mudanças de energia manifestada como calor de transformação. É a parte da química que estuda a quantidade de calor ou energia envolvida nas reações. A termoquímica estuda também a transferência de energia em alguns fenômenos físicos, tais como as mudanças de estado da matéria. Existem vários tipos de calor de transformação. Entre eles, o calor de formação, calor de combustão, calor de vaporização, o calor de fusão, o calor de dissolução, o calor de neutralização e o calor de reação. O calor de formação é o calor liberado ou absorvido numa reação que forma um mol de uma substância simples no seu estado padrão. O calor de combustão é definido como a quantidade ou a variação de energia liberada quando um mol de combustível orgânico reage com o comburente. O calor de vaporização é a quantidade de energia necessária para que um mol de um elemento ou de uma substância que se encontra em equilíbrio com seu próprio vapor, a pressão de uma atmosfera passe completamente para o estado gasoso. O calor de fusão é a quantidade de energia necessária para fundir um mol de uma substância ou de um elemento químico. O calor de dissolução é a variação do calor observada na dissolução de um mol de uma substância em solvente suficiente para se considerar a solução como diluída. O calor de neutralização é a quantidade de energia liberada ou absorvida quando um mol de hidrogênio reage com um mol de hidróxido, estando ambos presentes em soluções diluídas. E o calor de reação, a energia que é liberada ou absorvida quando os produtos químicos são transformados em uma reação química. O banho-maria. O banho-maria é um método utilizado tanto na cozinha, no nosso dia a dia, como em laboratórios químicos e na indústria, seja ela farmacêutica, cosmética, conservas, etc. Esse método ocorre através do contato com o vapor de água fervente de um recipiente inferior, que aquece lentamente e uniformemente o outro recipiente. Por exemplo, um becker, que é o recipiente inferior, e o tubo de ensaio. Nesse último, o recipiente citado contém a água e essa substância não poderá ultrapassar
certa temperatura, então não atingirá o ponto de ebulição. Entretanto, acreditava-se previamente que a água contida no tubo poderia ferver, mas como não há diferença significativa de temperatura e não há transferência de energia entre as duas águas, não permitindo assim que a água interna receba a energia necessária para mudar de estado e com isso permanece na temperatura de 100 graus ou menos, sem entrar em ebulição. Seja no cotidiano ou no laboratório, a substância aquecida em banho-maria não alcança a mesma temperatura da substância que é levada diretamente ao fogo. No laboratório, o tubo, como está em banho-maria, recebe apenas o calor de vapor do Becker e por isso ele chega a temperaturas menores, ocorrendo a diferença de temperatura entre os aparelhos citados, que é o Becker e o tubo de ensaio. A diferença de temperatura acontece no experimento, mas não de forma expressiva. No entanto, devido à agitação das moléculas no Becker, que ocorre de forma mais intensa, e no tubo chegará a temperaturas menores. Esperava-se que a água fervesse a 100 graus, pois, segundo os dados que se tem, essa é a temperatura de ebulição exata da água, mas de acordo com os resultados experimentais, a temperatura de ebulição do Becker não chega a 100 graus, chega apenas a 97,1. Essa variação pode ocorrer devido à pressão atmosférica, que caso for reduzida, a temperatura de ebulição reduzirá também, pois facilita que moléculas no estado líquido passem para o estado gasoso ou pode ser afetada pela altitude. Um exemplo do banho-maria no cotidiano é quando se trata do aquecimento do café. Não é recomendado que ele seja aquecido diretamente na trempe do fogão, pois pode ocorrer alteração no sabor do café e perder alguma das propriedades devido à ebulição. Assim, o banho-maria é um procedimento que permite o aquecimento da solução de café ou de uma outra solução qualquer sem que se corra o risco da ebulição, pois aquecerá de forma uniforme e lentamente. E não há diferença significativa de temperatura e nem há transferência de energia entre a água do banho-maria e o recipiente do café, sem que aconteçam alterações que não são interessantes. Desse modo, sendo aquecido em banho-maria, o café nunca irá ferver, conservando um pouco melhor o seu aroma e sabor. O que se observou nesse experimento? Nesse experimento, podemos observar que a solução de água com etanol 1:1 ferve a uma temperatura menor do que a temperatura da água pura. A solução de etanol com água ferve a 82,6 graus e a água ferve a 100 graus, ou aproximadamente 100 graus. Assim como a água pura, a solução água e etanol 1:1 se comportam diante do aquecimento por banho-maria. As diferenças foram percebidas, podem ser devidas às temperaturas em que os tubos foram expostos ou características próprias de soluções. Como água pura possui ligações intermoleculares mais fortes, assim são mais difíceis de serem rompidas, necessitando de uma temperatura maior para mudar de estado físico, ou por ser menos volátil, e ficou provado que não havia transferência de energia entre as duas águas, não permitindo assim que a água interna recebesse a energia necessária para mudar de estado. E mesmo que chegue próximo aos 100 graus, não entrará em ebulição. E no caso da solução etanol com água 1:1, que faz a ligação do tipo covalente polar e apolar, ou seja, são mais fáceis de serem quebradas, é mais volátil, podendo entrar em ebulição mais rápido do que um solvente puro como a água, pois há mais velocidade, ou seja, mais energia para as moléculas se movimentarem e entrarem em ebulição. Essas características têm uma interferência direta no ponto de ebulição das soluções. Com isso, o resultado desse primeiro experimento foi que
No início da ebulição, a água começou. Com isso, o resultado do experimento foi que a água entrou em ebulição a 96 graus. Após 2 minutos, ela estava a 96,4 graus. Esperamos mais 2 minutos e se estabilizou, ficando na temperatura de 97,1 grau. Na segunda parte da prática, precisava-se determinar a capacidade calorífica do Dewey, ou seja, a capacidade do frasco de conservar o calor naquele ambiente. O calorímetro, ou Dewey, é um aparelho projetado para fornecer um alto isolamento térmico, dificultando as trocas de calor com o meio externo. Ou seja, o frasco não permite a saída ou entrada de calor facilmente. Tem paredes de vidro próprias para isso e espelhadas que impedem o processo de radiação e que se aproxima do vácuo, pois quase não existe passagem de ar. O frasco mantém a temperatura de um líquido colocado em seu interior por um longo tempo. Foi medida a temperatura da água fria, quente e das duas juntas, para encontrarmos a temperatura final. Nessa parte, a ação ocorreu rapidamente, fechando o frasco com a tampa para não acontecer mais interferências do que as que já são esperadas. Como o mau isolamento, o aumento do intervalo de tempo até a leitura da temperagem, da temperatura, tempo de homogeneização e agitação que podem se ocasionar na perda do calor para o exterior, provocando o decréscimo da temperatura e dando origem a valores diferentes do calor específico. A temperatura da água fria que utilizamos foi 26,1 graus Celsius. A temperatura máxima da água em banho-maria foi 60,2 graus Celsius e a temperatura final foi 40,7 graus Celsius. Foram realizados cálculos para preencher uma tabela e entender o que estava ocorrendo naquele ambiente, como o calor recebido, cedido pela água e as reações do calorímetro. O calor recebido pelo calorímetro é a capacidade térmica desse calorímetro, frente àquelas mudanças de temperatura. Os valores do calor cedido e recebido não são iguais, pois parte do calor perdido pela água quente foi usado para aquecer o calorímetro à temperatura, que era a temperatura final. Essa afirmação foi confirmada através dos cálculos, onde encontrou-se 975 calorias e 730 calorias para o calor cedido e recebido, respectivamente. E o calor para aquecer o Dewey foi de 245 calorias. Para medir a capacidade térmica do calorímetro, o procedimento é fornecer uma quantidade de energia conhecida e medir a consequente variação da temperatura. Assim, encontramos a capacidade térmica do calorímetro através da fórmula exposta. Conforme a tabela citada anteriormente, as temperaturas encontradas foram as seguintes. A temperatura de 50 gramas de água fria foi 26,1 graus. A temperatura de 50 gramas de água quente, 60,2 graus. A temperatura final após a mistura, 40,7 graus. O calor cedido pela água quente, 975 calorias. O calor recebido pela água fria, 730 calorias. O calor recebido pelo calorímetro, 245 calorias. E a capacidade térmica do calorímetro, 12,5 calorias em graus Celsius. E nessa última parte do experimento 3, determinamos o calor de neutralização. Como o ácido e a base em solução aquosa estavam totalmente associados e o calor de neutralização é numericamente igual ao calor da dissociação da água, porém com sinal contrário, o valor da entalpia encontrado foi bem próximo ao da entalpia padrão. Essa pequena diferença pode ser justificada por possíveis erros no Dewey, que já foram citados,
ou no valor de Q, que é um valor aproximado, ou seja, não exato. Para que todo o ácido clorídrico seja neutralizado, foram adicionados mais 5 ml de ácido, que temos a seguinte equação de neutralização, essa apresentada no final desse slide. Para um ácido forte, com uma base forte, o calor de neutralização, com essa variação, é de menos 13,6 kcal por mol, ou seja, menos 55,9 kJ por mol. O calor de neutralização é sempre negativo, o que significa que a reação de um ácido forte com uma base forte libera calor, ou seja, é uma reação exotérmica. Como citado anteriormente, para calcular-se o valor de Q, calcula-se a temperatura estabilizada do hidróxido de sódio, no caso aqui é a temperatura final menos a temperatura inicial, mais a temperatura máxima da solução, a temperatura final menos a temperatura inicial. Transformando esse valor em quilocalorias, tem-se um valor de Q que é igual a 0,6825 quilocalorias. Para calcular o ΔH, é preciso ter os números de mols que foram calculados nessa fórmula apresentada. Agora é possível substituir os valores na fórmula que usamos aqui para encontrar que o ΔH é igual a menos 13,725 quilocalorias por mol. O cálculo do calor liberado na relação de neutralização é calculado com a capacidade, calcula-se a capacidade calorífica do produto e é necessário ter a massa do produto e o calor específico do produto, que é aproximadamente de 1 calorias por grama. E assim, pode-se calcular o Q, que é a quantidade total de calor, e o ΔH, que é o calor liberado na reação de neutralização. Conclusão. No geral, a termoquímica ficou mais clara nas práticas, assim pôde-se entender mais sobre as suas transformações e como o ambiente e, consequentemente, outros fatores podem interferir no resultado final em alguns cálculos, caso as instruções não forem seguidas. Com o primeiro experimento, pôde-se entender a importância do banho-maria não só no cotidiano, mas também na prática, na indústria, em experimentos como aqui foi apresentado. O banho-maria tem características próprias, como aquecer de forma uniforme o recipiente que é aquecido e não ultrapassa certa temperatura. Então, não há risco da solução perder suas propriedades. O calorímetro ou o diwer é um aparelho projetado para fornecer um alto isolamento térmico, dificultando as trocas de calor com o meio externo, ou seja, o frasco não permite a saída ou entrada de calor facilmente. Tem paredes de vidro próprias para isso e espelhadas que impedem o processo de radiação e que se aproxima do vácuo, pois quase não existe passagem de ar. O frasco mantém a temperatura de um líquido colocado em seu interior por um longo período. E é muito utilizado para a produção ou utilização de combustíveis sólidos ou líquidos. E é isso. Muito obrigada pela atenção.